Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de desenho geométrico. Dando sequência ao conteúdo de concordâncias, vamos fazer algumas figuras mais complexas. Vou fazer alguns exemplos, iniciando por este aqui. Antes de iniciarmos qualquer construção, é importante avaliarmos a peça e fazermos uma análise geométrica da estratégia a ser adotada. Observe essa figura. Eu tenho aqui dois centros já definidos, cuja distância é 12. Tenho um arco de circunferência de 2,4 aqui, já devidamente cotado. Outro arco de circunferência com 4,8 e um terceiro arco de circunferência que concorda com os dois outros. Qual é a estratégia então? Marcar esses dois centros, fazer essas duas circunferências iniciais e encontrar este centro aqui, que é o grande objetivo deste exercício. Então vamos lá. Vou começar aqui e vou identificar esse como O4,8, como quem diz é o centro do raio 4,8. E traçarei uma reta para iniciar o meu desenho a partir deste ponto. Marcarei agora a distância entre os centros, que é, no caso, 12 centímetros. Centro neste O já definido, marquei agora o próximo centro, que eu vou chamar de O 2,4, para fazer menção ao raio de 2,4. Traçando as duas circunferências iniciais, posso colher as dimensões dos raios na própria régua. É permitido, com bastante cuidado. 4,8. Eu farei o primeiro traçado. O segundo traçado, 2,4, colhendo diretamente na régua a dimensão do raio com o compasso, centro, ponta seca no centro definido, traço o segundo arco de circunferência. Agora falta traçar esse terceiro arco, que eu vou chamar de O 7,2. Eu preciso encontrar esse centro. Para encontrar esse centro, aí eu vou aplicar os conceitos já estudados de tangência e concordância. Como encontrar corretamente a distância deste centro para o centro que eu quero encontrar? Farei aqui uma reta auxiliar. Nessa reta auxiliar, que eu vou chamar de reta Q, eu farei as operações com os segmentos. O segmento em questão é o 7,2, então colherei aqui diretamente na régua 7,2 e vou transportar para cá. Eu tenho aqui, então, um raio igual a 7,2. Como a tangência aqui é externa, eu vou somar. Como eu já fiz as figuras, eu posso colher as dimensões diretamente na figura. Eu vou somar. Aqui eu tenho o raio 4,8.
facilmente eu tenho o resultado gráfico da soma. Transporto já para cá. Quem é este raio aqui? É igual 7,2 mais 4,8. Neste caso, eu tenho uma tangência interna, então eu tenho que fazer uma subtração entre os raios. Eu já tenho o raio graficamente desenhado aqui, então eu posso colher diretamente na figura e transportar para cá, na reta auxiliar. Essa reta eu fiz só para fazer as operações gráficas. Eu tenho aqui o raio 2,4. Facilmente eu tenho aqui a diferença entre os raios. Colho diretamente na figura e traço deste centro já definido anteriormente. Este raio é igual ao 7,2 menos o 2,4. Eu encontrei aqui o centro desejado. Vou chamar de O 7,2. Mas não é suficiente encontrar o centro da circunferência. Eu tenho que encontrar os pontos de tangência. Vamos definir então os pontos de tangência. Conectando os centros das circunferências envolvidas, eu tenho aqui o ponto de tangência. Conectando seja na tangente interna ou na tangente externa, a regra é a mesma. Eu só tenho que prolongar a linha da conexão entre os centros. Eu tenho aqui o ponto de tangência. Posso chamar de T1, T2. Se eu tenho os pontos de tangência e tenho os centros, eu tenho condições plenas de fazer o traçado do arco concordante. Mas antes de fazê-lo, é importante conferir para ver se as dimensões estão corretamente construídas. Uma vez feita a correção, uma vez feita a verificação, aí você poderá fazer o traçado do arco concordante. Arco concordante aqui, feito. Resolvemos todos os problemas de geometria mais complexos. Agora vamos terminar a geometria do artefato desejado. Nós estamos fazendo construções geométricas aplicadas, ou seja, eu terei situações em que eu precisarei usar a geometria para solucionar problemas de engenharia. Vamos então fazer esta perpendicular e esta para definir os pontos finais da curva. Traçado de perpendiculares, nós já sabemos fazer, então eu não preciso mais estar falando sobre isso. E finalmente, usando os pontos já existentes na própria figura, eu vou fazer os traçados das perpendiculares. Farei aqui uma perpendicular e farei outra perpendicular. Essas linhas serão utilizadas para finalizar a figura em questão. Eu estou encontrando este ponto e este ponto. Observando a figura final, você vê que a largura é 2. Você mede diretamente
na régua 2, faz uma marcação e pode, utilizando os centros já existentes, fazer os traçados finais. Observe que, ao fazer esses traçados, eu já utilizo como limitadores as linhas que conectam os centros, pois elas é que definirão os limites da geometria da figura. Utilizando o mesmo centro, O7.2, abro o meu compasso até encontrar o ponto e traço este arco. Utilizando o outro centro, O2.4, eu traço este arco. O que é que falta? Falta apenas essa finalização dessa curva. O que é que eu tenho que fazer? Então, encontrar a metade desta largura de 2 e fazer uma concordância de uma semicircunferência. Como é uma medida muito fácil de se encontrar, basta eu medir diretamente na régua e marcar aqui. Conferindo a medida, eu tenho o centro, aí eu faço a minha concordância final. E aqui, da mesma forma, eu faço a concordância final da figura. Observe que toda a geometria está resolvida. Eu não tenho mais o que fazer no que tange à geometria. Mas nós estamos tratando de desenho. O que é que eu vou fazer então agora? Eu vou dar o acabamento final. Para dar o acabamento final, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a ponta de grafite do meu compasso. Vocês devem ter um compasso igual a este, ou parecido. E vou conectar um adaptador. Este adaptador, ele é capaz de prender a minha lapiseira 07 com um grafite mais macio. Observe que agora eu vou ter condições de fazer linhas mais escuras e largas, porque todas as linhas aqui estão estreitas. Com isso, eu finalizarei o acabamento do desenho. Posso fazer um a um. Vamos lá. Assista aos vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual sempre que puder
e sempre consulte o seu professor. Até o próximo vídeo.